Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marco do projeto Sequal Alagoas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né pessoal? Estamos vivos, graças a Deus. Bom pessoal, ontem eu participei de uma audiência pública onde se falava sobre a gestão democrática na escola. Eu estou projetando aqui na tela do computador um slogan que eu fiz, né? Um resumo de tudo que eu vi. Foi um debate de mais de 1 hora e 40 minutos, então o vídeo não pode ficar muito comprido. E a gente vai ao longo da semana falando de cada um desses tópicos. Então hoje eu vou focar na gestão democrática na escola. E para isso eu tracei 4 tópicos. Então vamos para o primeiro tópico, a Lei 13.415/2017. Pessoal, há 5 anos atrás, o ex-presidente Michel Temer, ele teve uma luta árdua para que o ensino médio no Brasil ele pudesse ser modificado. Houve muitas audiências públicas em Brasília, nos estados, né, nas capitais dos estados, aonde professores, pais e alunos entraram com todo tipo de sugestão para se moldar, né, para que houvesse um molde único para o ensino médio no Brasil. E o ano de 2022 ele foi escolhido como o startup, como o ano que daria o startup. Porém, ficou para o primeiro ano. Então, hoje, né, atualmente, agora, nesse momento, qualquer jovem que estiver dentro de uma sala do ensino médio, uma sala de aula do ensino médio, ele tem que ter, por obrigação, ele tem que ter a profissionalização, apenas no primeiro ano. Aí em 2023 o segundo ano, 2024 o terceiro ano e 2025 os 3 anos, tá certo? Mas vamos falar do ano de 2022. Então, a Lei 13.415/2017, ela obriga a escola pública e a escola privada a ter o itinerário formativo profissionalizante, que dê a esse jovem a condição de estudar e aprender uma profissão, tá bom? O segundo tópico aqui, a gestão compartilhada, pais, professores e alunos. Pessoal, não tem como ter gestão democrática na escola se não houver uma interação. Os pais precisam participar disso. Eu sei que hoje é difícil, né? Porque as pessoas precisam trabalhar, mas deixar sobre a responsabilidade do poder público, do professor, apenas a educação, não é? Como forma de ensinar o certo e o errado, é muita responsabilidade. Então o pai precisa vir para essa gestão democrática, o pai precisa participar do dia a dia da escola, os pais precisam participar das decisões, junto com o poder público, junto com o prefeito, com o vereador, com o Ministério da Educação, para que a gente não tenha essa responsabilidade voltada só para os professores. Não é? Quando eu falo professores, eu estou envolvendo toda a equipe pedagógica da escola. Porque quando dá certo, parabéns. Quando dá errado, todo mundo crucifica. Então, a gestão compartilhada, dentro da gestão democrática, ela parte do princípio dos pais, dos professores, tá? Dos gestores públicos, certo? E dos alunos. Os alunos também precisam ser ouvidos. O que eles querem? Do que eles gostam? Como que podem ser colocados? Tá certo? Hoje as metodologias, as tecnologias estão aí à disposição do aluno. O que precisa se fazer é alguns investimentos. No terceiro tópico, nós temos as tecnologias. Pessoal, olha só. Um estudo feito aqui no Brasil, infelizmente eu não vou poder dizer o nome do órgão que foi feito o estudo, porque eu não tenho essa autorização e também não sei se é fake news ou não, então eu apenas vou falar o número. Mas é um órgão muito sério. Eles dizem que de cada 10 alunos no ensino médio, pelo menos 4 eles não querem mais estudar porque eles cansam com as matérias letivas, não é? E por que isso acontece? Porque ninguém aguenta mais estudar com o livro, né, pessoal? Hoje o jovem, ele quer uma lousa eletrônica, ele quer ter o celular na mão, ele quer ter o YouTuber, ele quer ter o TikTok, ele quer ter o Instagram, ele quer ter isso como forma de educação. Professor, mas dá para fazer isso? Dá. Eu vou dar um exemplo. Eu mesmo, quando eu fiz o EAD da MS Treinamentos, eu fiz exatamente pensando nisso. Eu trabalhava na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, e certa feita uma diretora de uma escola foi até a minha escola, porque eu comecei dando aula presencial lá. Quero mandar aqui um beijão para a diretora de uma grande escola lá em Mogi, a Silvia.
E ela fez uma pergunta para mim: professor, como é que o senhor consegue ficar 4 horas com esses meninos depois deles ter passado a manhã toda na escola? Mas porque as minhas aulas eram aulas interativas. A gente assistia vídeo no YouTube, a gente contava uma piada, às vezes a gente até ia um pouquinho além daquilo que poderia ir, porque o jovem é isso, não é? Você entrar numa sala de aula com um livro, aquele livro, não é, falando da história do Brasil de uma forma que o aluno não consegue entender muito bem. O professor se esforçando o máximo para passar essa história do Brasil. E o aluno ali, ele não está conseguindo ver nada de diferente, realmente deixa ele extremamente desmotivado. Tá ok? Então, quando você tem uma lousa eletrônica, quando você tem uma aula interativa, quando você joga um slide e ele consegue viajar, não é? Ele consegue ver essa aula de uma outra forma. Então você traz a tecnologia a favor do aluno e com certeza o resultado é muito melhor. O aluno fica muito mais motivado em sala de aula. E para finalizar o nosso vídeo, os itinerários formativos. Pessoal, quando eu fiz o EAD da MAS Treinamentos e quando eu coloquei a primeira cidade do estado de Alagoas, o projeto Sequal, a gente viu o quanto que isso é importante, né? Que o primeiro projeto que nós colocamos foi o projeto Sequal Rio Lago. Eu consegui ver como era importante, porque nós conseguimos colocar mais de 40 pessoas dentro de uma sala de aula e ainda ficava espaço mais 40. Todo mundo querendo estudar, todo mundo querendo fazer. E uma boa parte daqueles jovens que estavam ali, eles pertenciam à EJA, Educação de Jovens e Adultos, e eles estavam no ensino médio. E aquilo foi muito interessante. E o legal disso também é que tinha muitas senhoras, mulheres casadas, mãe de família, pai de família, dentro da sala de aula. E o legal, um sábado, o dia todo. Então veja que quando você oferta algo diferente, você tem resultados diferentes. Como você pode querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa todo dia? Então hoje, tá, pessoal, a gente falou sobre a gestão democrática na escola. Amanhã nós vamos falar sobre projetos, depois nós vamos falar sobre o pedagógico e depois nós vamos falar sobre o emprego. Aí nós temos também sobre a persistência na educação, a determinação na educação, o comprometimento na educação e para finalizar a gente terá as ações que geram a base de toda a cadeia educativa no Brasil, tá bom? Então vou ficando por aqui, eu sou o professor Marco do Projeto Sequal Alagoas. Eu queria dizer que é uma satisfação imensa ser seu professor e até a próxima aula, pessoal. Tchau!